Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vou pedir para vocês, por gentileza, para me darem um feedback do som e da imagem, saber se está tudo ok, porque hoje a gente não pode cometer erros. Hoje vai ser um bate-papo sensacional, porque eu acho que todo mundo, vocês, eu e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians juntas, né, se pergunta como é que pode o Bolsonaro arrastar a multidão pelas ruas. E eu não vou generalizar para não cometer essa injustiça, mas alguns aí, determinados institutos de pesquisa conseguem assassinar a nossa reputação e alguns deles achar que bota idiota aqui na testa. Eu, por exemplo, tenho aqui uma notícia, ó, deixa eu ver se é essa daqui. No primeiro turno, o Datafolha errou mais da metade das previsões para os cargos executivos. Isso matéria de 2014, tá? Datafolha errou 63% das previsões de intenção de votos válidos para o cargo executivo. Executivo, gente, aí ele está falando de governadores e presidentes, tá? 2014. Lembrando que não é prefeito, porque prefeito é municipal, então é intercalado. Mas, assim, em qual país sério que ainda tem esse tipo de coisa, né? Eu acho que num país sério já deveria ter banido um instituto de pesquisa que erre dessa quantidade. Mas eu não vou falar aqui sozinho. Eu vou chamar uma pessoa aqui que entende muito mais do assunto do que eu. Ele é o ex-secretário do Patrimônio Urbano, lá foi o superintendente da parte do Espírito Santo, ficava embaixo do Ministério da Economia, do querido Paulo Guedes, e ele é o Super Márcio. Boa noite, Super Márcio. Tudo bem com o senhor, com Vossa Excelência? Que isso. Fala, Duda. Boa noite nesse domingão maravilhoso. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo também. Super Márcio, eu primeiro vou colocar um vídeo aqui na tela de um pouco mais do que 30 segundos e depois eu vou começar te perguntando como que são feitas essas pesquisas, tá? Porque o brasileiro sempre se pergunta e eu sei que tem alguns critérios para a pesquisa entrar como válida no TSE. Deixa eu dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Acompanha com a gente. Ó, pessoal, estamos aqui com uma pesquisadora aqui do instituto que não tem nome, já tirou até o crachá. O crachá tá aqui comigo, meu filho. Falando mal de Bolsonaro e... Não tô falando de mal de Bolsonaro, não. Tô xingando falando... os filhos de ladrão e dizendo que na época do Lula ela comprou até apartamento. Comprei. Você tá falando com quem? Cadê o crachá da senhora aí? Mostra aí. Moço, eu tenho minha opinião. Sim, mas mostra o crachá da senhora Tá, aí. por quê? Porque a senhora, como pesquisadora, não pode ter opinião, não. Tá aqui, ó. Uma empresa... Mas tem, moço. Eu não tenho liberdade de expressar meu voto, não, meu Tem, filho. não. Mas eu não... Como pesquisadora, não. Ah, não sabia, não. Desculpa. A senhora tem que ser imparcial. Sensacional, né? Mas dizer que a pesquisadora tem que ser imparcial. Lembrando para vocês que as pesquisas elas custam, vamos lá, na faixa de 100 mil até 1 milhão, é isso mesmo, Super Márcio? Quanto é que custa uma pesquisa? Como é que ela é feita no Brasil? Então, são algumas casas de pesquisas que normalmente são financiadas por algumas empresas, né? E no Brasil, a nossa realidade mostra que a grande maioria dos financiadores das pesquisas eleitorais são os bancos. O mercado financeiro está super em cima disso, né? Pelos seus mais diversos fins e objetivos, mas eles que normalmente têm financiado, têm custeado as pesquisas. Então, a gente tem a pesquisa da XP, com o IPESP, custa mais ou menos 40 mil por pesquisa. Aí a gente vai para o Banco Genial com a Coest, custa aproximadamente 110 mil reais por pesquisa. E depois a gente vai com o Datafolha, que custa cerca de 470 mil reais por pesquisas, né? E vale também a gente comentar aqui que as pesquisas são feitas de 3 formas principais. Ou você pode ficar, né? Você faz um call center, literalmente esse call center que vende produto de internet, que vende qualquer coisa que a gente não queira comprar, eles ficam também ligando em larga escala para as pessoas para saber qual que é o voto, se muda o voto e por aí vai. A outra forma é ir nas casas, nas residências das pessoas, de fato, bater na porta mesmo e ali fazer uma mini entrevista, ou a outra é um entrevistador como essa senhora que fica em locais de alto fluxo, entrevistando as pessoas que ela julgar que ela queira entrevistar ali na hora. Você acredita que no Brasil a maioria das pesquisas elas são enviesadas, elas são direcionadas? Eu acredito não, Duda. Por todas as evidências, eu comecei a estudar muitas pesquisas do ano passado, desde 2021, já sabendo, né, o cenário que a gente ia enfrentar esse ano. E eu comecei a ver... Eu vou colocar algumas imagens na tela, mas pode continuar falando. Tá legal. E as evidências, quando a gente começa a analisar, né, junto ao site do TSE, junto a quem são os fundadores e diretores dos institutos de pesquisa,
tudo isso tem mostrado coisas assim que a gente suspeitava que no passado a gente estava dormindo, de fato todos nós, né, estávamos dopados com a social-democracia no Brasil, mas aí de uns tempos para cá, principalmente com a revolução da internet, né, agora cada cidadão no Brasil tem o poder de fato auditar as informações que são veiculadas, seja pela grande imprensa ou por essas casas de pesquisas, a gente vai começando a montar o tabuleiro, né, nosso xadrez eleitoral, e a gente começa a ver em Rio Grande do Norte, por exemplo, um instituto de pesquisa que deu a Fátima Bezerra potencialmente eleita no primeiro turno, ela é feita por um servidor da Secretaria de Educação dela que tem um instituto de pesquisa na pessoa física. Então a gente começa a cruzar vários pontos, Duda, a gente começa a ver que todas as evidências, para não falar com 100% de certeza, mas acima de 80% das casas de pesquisa são tendenciosas, são manipulativas e, por outro lado, né? Então, eu fiz um vídeo hoje mais cedo, se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista, tá? Tá lá no meu Instagram também. Inclusive, meu Instagram tá aqui embaixo. Se você não me segue, segue lá, Bolsonaro SP, e segue também o Supermárcio1, que é o Instagram dele. No Twitter é Supermárcio _1. _1. E, na verdade, essa matéria que eu fiz, gente, o Supermárcio, ele já colocou nas redes sociais dele já tem um tempo. Esse vídeo, inclusive, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele não é tão recente assim, ele é de abril, tem aí alguns meses atrás. E o Supermárcio, por que eu estou aconselhando vocês a seguir ele? Porque ele faz as suas previsões e ele é o cara que desmascara esses institutos. Então, Supermárcio, eu queria que você comentasse também essa tela aqui de uma pesquisa que você também analisou. Fala para a gente um pouquinho, por favor, que tela que é essa daí, que pesquisa que é essa? Essa é maravilhosa, né? Por isso que a gente fala, não é achismo, né? São evidências. O que a gente está mostrando aqui nessa tela? É a pesquisa Genial Quest, né? Tá o número dela aí. E quando essas pesquisas elas publicam, para elas publicarem na imprensa, né? Seja essa grande mídia que a gente está cansado de saber o viés que eles são de oposição, elas têm que mostrar quais municípios elas falaram, entrevistaram pessoas dentro de cada estado. Mas ela só tem que falar quantas pessoas ela entrevistou para o município, tá? Ela não fala se a pessoa falou que vai votar para Bolsonaro ou para Lula. Ela só fala, ó, tal município eu falei com tantas pessoas. E aí... Toda pesquisa tem que ter isso daí ou não? Toda pesquisa. É regra do TSE. Só que... Mas, por exemplo, eu fui consultar o Datafolha no TSE e lá não diz as cidades que ele foi. Aí isso já aconteceu comigo também. Eu tive que mandar um requerimento de informação para o TSE, via Lei de Acesso à Informação, e eles explicaram qualquer baboseira do tipo, para saber os dados dessa pesquisa, entre direto em contato com o Instituto, né? Então não publicaram também. Tem vários institutos aí que não estão mostrando aí a caixinha preta deles aí. Uhum. Mas então, voltando aqui... Esse compilado é legal. Eu peguei 3 estados só, tá, Duda, pra gente fazer, pra também não consumir o tempo de todo mundo aqui. Paraíba, Maranhão e Rio Grande do Norte, tá? São dados reais, que eu só compilei no Excel, da pesquisa Quaest, tá a numeração dela ali para quem quiser depois consultar no TSE. Ela, salvo engano, é final de maio, alguma coisa assim, começo de junho. Então, na Paraíba, Duda, essa pesquisa, ela simplesmente não falou com ninguém de João Pessoa e Campina Grande, os 2 maiores municípios. Campina Grande, meu pai ganhou. Olha lá, ganhou com 55%. Né? Em Campina Grande foi até mais ainda, ele ganhou com 57%, e são 2 municípios super relevantes de eleitores, são os 2 maiores da Paraíba, e não falou para ninguém de lá. Olha lá, 0 e 0. Compensação, Guarabira e Monteiro, então, que tem 17 mil habitantes, né? Quase que não é nenhum bairro de uma grande capital, falou com 11 pessoas, e é onde o Haddad levou com 77 em 2018. Então isso começa a mostrar, são dados reais, não é achismo, não é opinião, não é nada, são dados reais. Qualquer estatístico, qualquer pessoa que tenha uma mínima curiosidade, eu vi que também que no vídeo de abertura aqui você publicou o caminho certo para as pessoas consultarem as pesquisas no site do TSE, tá tudo lá. Então eles estão evitando falar em municípios onde seu pai levou em 2018, onde Jair levou, e estão focando lá, é literalmente aquela máxima que a gente fala, né? Entrevistou na porta de cadeia, entrevistou na porta do sindicato, é isso mesmo. A gente não faz essa máxima à toa, né? E a comprovação. Vamos aqui no Maranhão, que foi o meu exemplo dado. Como é que está no Maranhão aí? O Maranhão também é um negócio seguinte, eles falaram com 6 municípios, né, com aproximadamente aí, acho que 70 pessoas, totalizando o Maranhão, mas eles simplesmente pularam Imperatriz, que é o 2º maior município do Maranhão, aonde dentre esses maiores, aonde o Jair levou em 2018 com 55% dos votos, mas não entrevistou ninguém em Imperatriz. Focou lá em município com 9.500 habitantes, 28 pessoas. Olha a relevância disso.
Um município desse do Maranhão, com todo respeito, obviamente, mas estatisticamente, não tem relevância para falar com 28 pessoas lá, em um município onde o Haddad levou com 90% em 2018. É gritante, é quase uma afronta ao intelectual nosso. Mas perguntar, não tem alguns critérios? Porque assim, as pesquisas, eu dei uma olhadinha ali no site do TSE, dei uma estudada também para ver como é que são feitas as pesquisas, e tem várias cotas, né? São vários cortes, por idade, por renda e etc. Quais são os critérios para ser uma pesquisa válida no TSE? Por que o TSE não exige também essa proporcionalidade de acordo com o número de eleitores das cidades? Você pegou no ponto crucial. Isso que falta no TSE, e agora a gente não sabe se isso não está sendo, né, considerado por uma falha do TSE, que ele comeu bola nisso, ou de sacanagem mesmo, né, de proposital, para que os institutos de pesquisa possam fazer esse tipo de manipulação. O que é, na verdade, o que você está falando aí para a audiência ficar melhor conceituada, né? No Brasil, você tem lá a classificação, né, a quantidade de eleitores por região. Então você tem região norte, 8%. Região Sul, 14%, Sudeste, 43%, Centro-Oeste, 8% e Nordeste, 27%. Então, se a gente focar, por exemplo, na região Sudeste, que são 65 milhões de eleitores, representando 43%, se você entrevistar nesse bolo amostral, né, nessa quantidade, nesses 2.500 que o Datafolha fala que conversa, né, fala que entrevista a cada pesquisa deles, se você entrevistar 43%, desculpa, nesse espaço, para o TSE tá ok. Só que em São Paulo a gente tem municípios tipo São Bernardo do Campo, que é o berço do sindicalismo brasileiro, que é onde você tropeça em qualquer canto você encontra um petista, e você tem o Ribeirão Preto, que é o berço do agronegócio, onde as pessoas são conservadoras, são armamentistas, né? São dois tipos de pessoas completamente diferentes que o TSE simplesmente ignora. Ele não quer saber se você falou com 25 em São Bernardo do Campo e 1 em Ribeirão Preto. Se você falar com 26 em São Paulo, para o TSE tá ok. Então, os institutos de pesquisa, eles se amarram muito nisso, Duda, ou seja, vão focar em municípios mais da esquerda, ou porque são redutos, ou porque são berços de pautas da esquerda, em detrimento aos da direita, e para o TSE tá ok, não precisa ter essa abertura, tá tudo consolidado de forma bonita e matematicamente viabilizado. Uhum. A gente ficou faltando só um último ali embaixo, que foi Rio Grande do Norte. Isso, Mesma Rio Grande história, do Norte. Né? Mesma história, é que tem estados também que o seu pai ganhou quase que em todos os municípios, e aí os institutos de pesquisa não conseguem não falar com algum município que deu só Haddad, né? Goiás, por exemplo, é outro, eu não botei aqui, mas é um caso que funciona igual esse do Rio Grande do Norte, aonde Paranamirim, por exemplo, é um município super relevante, 136 mil eleitores, está entre os 5 maiores do Rio Grande do Norte, aonde o Jair levou com 60%, não entrevistou ninguém. Aí ele opta lá por falar com outro município, Mossoró, por exemplo, que é pau a pau com Paranamirim, vai lá e coloca 26 entrevistados lá em Mossoró, aonde o Haddad levou com 60%, tá? E aí tem outros municípios. Então, a realidade, o retrato que está acontecendo é aonde é com certeza da esquerda, eles entrevistam, aonde foi empatado ou um pouquinho mais para cima, para um ou para outro, eles entrevistam menos, e aonde deu Jair, eles vão evitar no Brasil inteiro. Eles não vão entrevistar. Uhum. E dá para dizer que isso daí é ilegal? Não dá para dizer que é ilegal. Não dá. O que a gente tem que fazer via Congresso em 2023 é apertar essas regras, tá? O que eu gosto de brincar é o seguinte: eu tenho o maior prazer em acreditar nas pesquisas, desde que do momento zero, aonde vou fazer uma pesquisa hoje, que seja tudo, absolutamente tudo filmado, né? O sorteio dos municípios, o porquê que eu vou falar com Guarabira, na Paraíba, e não vou falar com João Pessoa. Sabe, se você pegar numa análise matemática, como a gente viu ali no exemplo, João Pessoa tem, sei lá, 15 vezes mais habitantes que Guarabira. Não pode não falar com ninguém em João Pessoa, senão você tem lá um resultado que vai ser esse, né? Vai ser uma tentativa, né? Eu costumo falar com muita legitimidade que as pesquisas eleitorais sempre foram ferramentas de marketing político, né? Tanto é que, né, o Bruno Garcia, presidente do PSDB, na semana retrasada, ele deixou escapar numa entrevista ao vivo que o PSDB nunca vai divulgar nenhuma pesquisa interna que eles têm. Eles só vão ficar... Deixa essas que estão sendo pautadas na mídia com eles. As internas Porque as internas PSDB, deles provavelmente são mais fidedignas e o Bolsonaro está melhor colocado. É por isso que eles tiraram o Dória, não botaram o Eduardo Leite. Eles falaram, vou gastar dinheiro numa eleição presidencial, com 2 candidatos que não vão nem chegar perto do Jair Bolsonaro,
Porque o partido ele não é idiota para isso, né? O partido tem um fundo eleitoral que ele usa ali, né, com todo o cuidado do mundo. Então, o Bruno Garcia deixou escapar essa, que os partidos não divulgam as internas, né? E essas que são externas é para a gente consumir, é isso aí, é tudo evidência de manipulação. Isso é um ponto interessante que você tocou, Márcio, que todo partido, e por vezes até algumas pessoas, né, algumas autoridades, governadores, etc., eles têm as suas próprias pesquisas com a sua própria metodologia. É dizer, eles não acreditam nessa metodologia que você e o povão brasileiro consomem, que dá aqueles negócios maravilhosos. Lula 46, Bolsonaro 30, Ciro 7. Aí outras aqui, isso aqui não, mas olha só isso aqui. Sem Moro na disputa, Lula fica perto de vencer no primeiro turno. Gente, eu lembro que o meu pai, quando ele tinha assim, uns 10% quase nas pesquisas, ele já estava estourado nos aeroportos do Brasil. Já era aquelas imagens de 2018, assim, absurdas, sabe? Que ninguém conseguia chegar perto. Aí, quando veio 2018, e aqui eu não vou entrar no mérito de fraude ou não das urnas, tá? Mas, por exemplo, eu, sozinho em São Paulo, tendo 1 zilhão de concorrentes ao cargo de deputado federal, consegui obter quase 2 milhões de votos. Eu tive cerca de 3 vezes mais votos do que o Boulos teve no Brasil inteiro. Eu tive mais votos do que a Marina Silva. Inclusive, no Acre, terra da Marina Silva, foi onde Bolsonaro teve a sua melhor votação proporcional. Eu tive mais votos do que o Henrique Meirelles, que gastou algumas dezenas de milhões de reais na campanha dele. E aí meu pai brinca comigo, né, que eu só tive 1 voto. Tudo bem, só tive 1 voto. É claro, né, que a minha votação se deve a maior parte dela graças ao Jair Bolsonaro. Mas isso daí mostra como que o Jair Bolsonaro é um fenômeno. Não é possível que esse fenômeno só tenha disparado no final. E algumas pessoas falam, Eduardo, ele foi eleito por causa da facada. Não, gente. Se você fizer o comparativo, por exemplo, com a queda do avião João Campos, né, em 2010, governador de Pernambuco. Eduardo Campos, desculpa. João Campos é o deputado federal. E acho que tem um filho também, né? Assim, o João Campos é o prefeito, o namorado da Tabata, não é? Acho que é. Mas, enfim, quando caiu o avião do Eduardo Campos, eu estava em Campinas, no Largo do Rosário, panfletando com meu pai. Eu lembro disso exatamente. E aí, nas 2 semanas seguintes, a Marina Silva ela despontou nessas pesquisas, né? Mais uma vez, não vou entrar no mérito de como é que elas são feitas, mas ela despontou, ficou 2 semanas e depois caiu. Se fosse para seguir a mesma tendência, o Bolsonaro ele não teria nem sequer chegado ao primeiro turno com esse conteúdo emocional, quanto mais no segundo turno. E eu lembro para vocês, ele ficou mais de 70% do tempo de campanha, que é o período oficial de campanha eleitoral, que você pode ficar pedindo voto, falando o número, etc. Ele ficou mais de 70% entre o hospital e a sua casa. Ele não conseguiu visitar as pessoas, não conseguiu cumprir a agenda, ir a eventos, viajar pelo Brasil, e isso certamente é um fato prejudicial, porque durante a campanha, principalmente do Bolsonaro, né, que nunca foi candidato a presidente, que ele se faria ser mais conhecido. Quer complementar, Márcio? Não, eu concordo plenamente, o Duda, aí também dá um tempero na sua análise. No passado, a gente não tinha as redes sociais como fiscalização de qualquer candidato, né? Hoje o seu pai faz um tour em Caruaru, você tem já dezenas e dezenas e dezenas de vídeos no dia seguinte mostrando como foi, e quando o candidato da oposição, Lula, faz uma Unicamp em Campinas, ou em Itajubá lá, aquele evento que eram para ir X pessoas, vai 15% dos convidados, a gente está sabendo o que está acontecendo. No passado, quando a gente tinha lá o Dilma e Aécio em 2014, a gente tinha que realmente crer nas pesquisas e ver lá depois o resultado do que ia acontecer. Ia acontecer aquelas tragédias lamentáveis. Então, a população virou um ator super importante de fiscalização. E o que nos dá munição, realmente, para a gente começar agora a quebrar esses paradigmas. A própria grande imprensa, no passado, a gente tinha a Globo News como se fosse o fato e verdade, né? Cobrindo a política brasileira todos os dias. Hoje a gente sabe qual que é o viés deles. E isso acontece igualzinho para as pesquisas. E só um comentário que também, Duda, para corroborar com o que você falou, a primeira pesquisa eleitoral brasileira datada, oficial, foi em 1945, tá? Ela foi, inclusive, feita pelo Ibope. Na época, você tinha o candidato do Getúlio Vargas, que era o general Eurico Gaspar Dutra, contra o Eduardo Gomes, que era da oposição. E essa pesquisa do Ibope dava, né, constantemente, que o candidato da oposição ia levar as eleições com uma diferença de 30%. 30%. Eita.
No frigir dos ovos, qual foi o resultado das urnas? O outro candidato, o da situação, ganhou por 20% das intenções de votos, né? Então já teve a primeira pesquisa, já se mostrou que elas não passam aí de uma ferramenta para você tentar vender um produto eleitoral. E quem está por trás das pesquisas que escolhe esse produto qual que é. Uhum. Mas vamos lá, então existe uma metodologia séria para se fazer pesquisas, né? Que não é muito essa aí que a gente está vendo dessas daqui da Quaest, pelo menos, correto, Supermárcio? Essa Quaest, né, são 3 tipos de manipulações que as pesquisas podem fazer, sempre mantendo a metodologia correta pelo TSE. Tá? Uma dessa, que a gente mostrou aqui agora, onde ela seleciona municípios onde o Haddad venceu em 2018 em detrimento aonde Jair venceu e foca nesses municípios do PT. Esse é um ponto. O segundo ponto é, literalmente, aquela moça lá que você postou lá, ela vai procurar na rua entrevistar pessoas que têm a fisionomia de um petista, de um esquerdista, de um progressista, ela vai atrás desse pessoal. E a terceira, né, é a consolidação dos dados, né, porque depois que os dezenas de entrevistadores fazem, né, as entrevistas nas ruas, tem um estatístico que vai consolidar tudo, né? E aí nessa consolidação, como também não é auditável, né, a gente não consegue ver como ele está fazendo isso, ele pode pegar, tirar todos os do Jair Bolsonaro de um lado e compilar o resultado que vai ser divulgado para a imprensa, colocando o resultado que ele quer. Não, fiquei pensando aqui, passou pela minha cabeça estereótipo de feminista, cara. O cara vai olhando na rua assim, é facinho de achar, cara. Olha aquele sovaco cabeludo, né? De repente aquela falta de banho lá e já é essa aqui mesmo. aquela pessoa que carece de higiene, né? Que tá ali amarradona do jeito que é. Mas vamos lá. Pode falar. Você tem aqui também, eu vou deixar aqui na tela, tendências eleitorais fonte primária. Isso daqui é a sua análise, fonte primária, é isso mesmo? É isso aí. Quando eu saí do governo, em dezembro de 2020, entendi Brasília, como funciona um pouco, não tão bem quanto vocês, mas comecei a entender esse bicho chamado Brasília. E aí eu saí do governo e falei, vou tirar um sabático e vou começar a mapear política de uma forma diferente, fora do mundo de pesquisas, né? Mapear votações em Congresso, mapear as eleições no Brasil, né, Duda, estão muito antecipadas, né? A gente está num momento que, desde do ano passado, já vem sido pautada constantemente com certa relevância pelas redes sociais, pela mídia em geral. Então eu montei um modelinho onde eu consolido, né, movimentos dos parlamentares, votações dos parlamentares, coligações e lideranças regionais nos partidos, né? Por que o PSD do Kassab em Minas Gerais é um jeito, no Espírito Santo é outro, na Bahia é outro. Então eu fui começando a montar um modelo onde eu uso diversas variáveis, muitas análises, tá? De legislativo, de eventos do PT, o Datapovo também. O Datapovo é só mais uma métrica do que eu vejo, tá? Não é a única coisa que eu vejo, como muitos pensam. Então, obviamente, eu vejo como foi um evento do Lula e como foi um evento do seu pai, né? E aí a gente começa a manipular, traçar os meus modelos. Eu vejo que numa PEC dos precatórios, o porquê que o PDT votou junto com o seu pai, porque era uma pauta do governo para liberar o Auxílio Brasil a R$400, dobrar o Bolsa Família, era uma pauta governista. O PDT rachou, o PDT votou com o governo. E o PT ficou isolado, né? Como diversas votações, o PT está isoladíssimo ali. Tá só basicamente com um companheiro lá, o pessoal deles lá, né? Eles e o pessoal ali estão só votando assim. Então, eu comecei a entender por que o Kassab não vai lançar candidato a presidente da República e vai liberar o partido, né? Então o PSD está livre para apoiar, parte vai com o Lula, a grande parte vai com seu pai. O MDB também está liberando, por mais que tenha a Simone Tebet fazendo aquele teatro dela, está liberando. Rosmar Terra, tu não acredita que a Simone Tebet vai sair candidata com o apoio do PMDB? Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar aqui na imagem, porque é uma análise, né? Aqui você tem a sua própria pesquisa, pode-se dizer isso? A gente chama de tendência, porque se eu falar pesquisa, o TSE vem para cima de mim, porque eu não posso falar, não é uma pesquisa que eu faço, é uma pesquisa interna minha, né? Uma análise interna minha, mas se eu falar pesquisa, a gente sabe que as regras do lado de cá são outras, né? O TSE vem com tudo. Mas eu mapeio aí, eu faço muita análise, né, de votações, de parlamentares, comportamento, lideranças, eventos presenciais, e eu tenho visto que realmente a força do Jair está muito maior do que qualquer outra pesquisa está relatando, e eu acho que realmente está em linha com o que está acontecendo, né? Ele basicamente consegue aprovar tudo que ele quer no Congresso hoje em dia. A única chance que a oposição tem é via Rodrigo Pacheco travar o Senado, porque também se for para o plenário do Senado é aprovado.
E o parlamentar, que vive no seu reduto eleitoral, né, aquele que de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda está sentindo o calor da sua população no seu município, no seu estado, no seu eleitorado, ele está sendo pressionado a votar com o governo. Isso que explica aí um PDT tá rachado. O PSB também, por vezes, votou junto com o governo Bolsonaro. Então isso jamais foi visto na história, né? Antigamente a gente tinha o mensalão do PT e o quadrilhão do MDB dando os ritmos do Senado, do Congresso. Hoje a gente tem a força de um presidente dando o ritmo do Congresso. Então isso é muito diferente. Então isso que me ajuda a mapear e a minha tendência hoje, né? Eu faço ela desde o ano passado, esse aí são as últimas atualizações. A minha tendência hoje é 48% de chance de Bolsonaro levar. Tá? E o que falta é realmente equacionar o que já foi equacionado, mas que carece de tempo agora, né? São os combustíveis e inflação de alguns alimentos. A gente sabe também que o eleitor brasileiro, muita gente vai decidir e parar para prestar atenção na política nas 2 últimas semanas, principalmente na última semana. Fica já a dica para você também que é candidato a deputado estadual, federal, etc. Todo mundo que é candidato concentra as energias, né? Aquela galera que tem bala na agulha, manda mala direta na última semana, né? Bota o seu pessoal na rua na última semana. Eu não gosto muito desse negócio de ficar pagando gente para ficar bandeirando para lá e para cá. Eu não acho isso que é muito efetivo, mas quem acha realmente torra o dinheiro nessa hora daí. Porém, eu acho que tem um terreno também muito fértil, né? O Bolsonaro, ao contrário, por exemplo, do que ocorreu com o Trump ele pegou a pandemia na veia. A pandemia ela começou ali em janeiro, fevereiro de 2020 e no final do ano, já era em outubro, novembro, era a eleição do Trump. E agora a gente vai conseguir ver que depois da eleição no Brasil, a gente vai ter um mês depois, praticamente, em novembro, são as midterms, as eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos, né? Renovando principalmente o Congresso Nacional. E já é dado como certo que o Congresso americano ele vai totalmente virar para o lado republicano, ou seja, para a direita. Tem gente que não gosta muito dessa análise direita-esquerda, mas eu utilizo porque fica bem simples para você entender do que eu estou falando. Ou seja, o Joe Biden ele vai ter muita dificuldade num Congresso que seja um Congresso, vamos dizer assim, mais trumpista, se é que se pode falar, né? Super, quer deixar mais algum recado aqui? Eu vou encaminhar para o final, a gente está chegando a quase meia hora de live e já tem pessoal até falando aqui que o Jair Bolsonaro está no 4x4. Gente, eu não sabia, mas ainda assim a vida de todo mundo é corrida, tá? Eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho que fazer as dele e vamos embora. Não, é isso aí. Só para corroborar com essa análise aí, essa brilhante pauta que você buscou hoje, domingo à noite, de pesquisa para esclarecer para todo mundo, o PT, pela primeira vez na história, Duda, não fez nenhum prefeito em nenhuma capital em 2020, tá? Então isso mostra a força que eles não têm. Então essas pesquisas aí não tem chance do Lula ter mais do que 30%, porque 2020, super recente agora, as últimas capitais que ele brigava era Salvador e Vitória, ele perdeu nas duas. Então o PT está em franca decadência, não tem mais produto, a tese sindicalista do Lula não vende mais, nem para o eleitorado novo, nem para o Maduro, nem para o mais sênior. Mas é isso aí, show de bola, Duda. Estamos sempre aí, conte comigo aí. Parabéns pelo brilhante trabalho aí que você faz, como sempre. Perfeito, eu tô dando uma olhada aqui nos comentários, mas tá. É que assim, às vezes, pessoal, eu achei engraçado que nesse vídeo último aí do Barroso, em que ele foi confrontado de maneira até educada, porque mentiroso é um adjetivo, gente. Se uma pessoa fala alguma coisa que não tem respaldo na verdade, ela é mentirosa. Claro, você vai ter várias interpretações do que seja verdade. Para algumas pessoas é certo que, enfim, um acontecimento é um fato, para outras, não. Mas esse negócio aqui, eu estou vendo muita gente falando que o Lula é ladrão. Isso daí é verdade, tá, gente? O ministro Fux, inclusive, presidente do STF, deixou claro que aquilo que todo mundo já sabe, mas que a esquerda insiste em tentar criar uma narrativa de que o Lula foi absolvido e é inocente. Não, o Lula ele não é inocente. Ele foi condenado em primeira instância, em segunda instância, inclusive, se não me engano, até no STJ, e nenhum juiz nunca falou que o Lula é inocente, tá? O que aconteceu foi que o STF, e se não me engano, de relatoria do Fachin inicialmente, eles retornaram o processo do Lula a estaca zero, tá? Isso é diferente de ser inocentado. Então, o Fachin disse que o local correto para processar o Lula não era Curitiba, era acho que ali São Paulo, Brasília, e aí voltou o processo dele a estaca zero. Na verdade, é uma manobra jurídica, mas a população sabe, né? Quando a gente fala de Lula, do que a gente está falando. Deixa eu ver. Eu acho que é isso daí, pessoal. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o Super Márcio e me finalizando essa live. Super, obrigado. Vou deixar rolando aqui embaixo a sua rede social e a minha também, caso você ainda não nos siga. Segue lá que tem
muita coisa interessante para a gente falar. Aqui foi só uma pitadinha do que a gente poderia falar sobre pesquisas. Fechado, Um abraço, Duda. fiquem com Deus. Forte abraço a todos aí.